Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida e o lar de todos vocês. Espero que esteja tudo bem, tudo na santa paz de Deus. Meus irmãos, vamos dar continuidade a mais uma leitura em que o tema é Apocalipse, revelações de esperança, né? Assim como eu já havia dito, né? Eu optei por esta leitura porque estamos vivendo um auge, né? Dos sinais do Apocalipse. Situações que estão acontecendo cada vez mais dia a dia aí, né? Cada vez mais visível. Os sinais que estão acontecendo e que está nos alertando que o retorno, né, que a vinda do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próximo, né? Então o tópico dessa leitura que estamos continuando, né, se diz assim, ó, quando tudo será resolvido. Para quem vem acompanhando no vídeo anterior, falamos sobre manifestações, né, religiosas, né? Falamos um pouquinho sobre que acontecimentos antecederão a volta de Jesus e também se é possível saber o dia e a hora que Jesus Cristo vai chegar, né? Falamos um pouco sobre isso. Então hoje vamos dar continuidade nesta leitura, tá bom? Eu já estou de posse aqui da minha Bíblia para eu fazer as minhas leituras, para eu tirar as minhas conclusões, né? Porque tudo que eu leio aqui para vocês está relacionado nas escrituras divinas. Então vocês podem acompanhar junto a mim, ou se optarem, vocês podem também estar acompanhando pela Bíblia de vocês, seja ela escrita, seja ela digital, tá bom? Vocês fiquem à vontade e pesquisem da forma que lhe forem mais agradável, mais conveniente, tá bom? Durante a leitura, para quem já vem acompanhando os meus vídeos, eu passo o capítulo, né, o versículo dos textos, né, dos livros do qual eu vou mencionando conforme a leitura, tá ok? Então vamos iniciar a nossa leitura. Que farsa Satanás apresentará ao mundo próximo à vinda de Cristo? Que farsa será, né? O que o inimigo, né? O que Satanás vai fazer, né? Para apresentar aqui na Terra, né? Próximo à vinda de Cristo. Vamos ver o que a Bíblia nos relata, né? Nos diz sobre isso. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Na Bíblia que nos diz assim, ó. E não é de admirar, pois o próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. Olha só, irmãos, que perigo, hein? Por isso que eu sempre falo, né, para todos vocês, estudem, leiam sempre a Bíblia, se atualizem, se informem, porque você vê que perigoso isso, né? Na Bíblia fala que o próprio Satanás se transformará em anjo de luz. Então, dá para se fazer uma ideia de quantas pessoas vão ser enganadas, de quantas pessoas vão ser manipuladas. Tome cuidado. Por isso que eu gosto de ler, de passar para vocês o livro
o capítulo e o versículo para que vocês possam acompanhar e ver que eu não estou aqui para mentir, para iludir, para manipular. Não é essa a minha intenção. O meu propósito com Deus, o meu propósito com o Senhor Jesus Cristo é poder mostrar para vocês tudo o que está por vir, tudo o que está por acontecer. Aí cabe a cada um de vocês analisarem, refletirem e se prepararem, para que não venham ser enganados, para que não venham ser manipulados, porque é desconfortante, é chato, quando nós passamos por alguma situação do qual não nos atentamos e depois vemos que fomos enganados, vemos que fomos manipulados, aí nosso consciente fala assim para nós: aquela pessoa te avisou, aquela pessoa te orientou. Aí você vai se sentir culpado e vai pensar assim: poxa, eu fui alertado, por que que eu não escutei? Por que que eu não me atentei? Então, meus irmãos e irmãs, este é o meu propósito. Eu não estou convidando vocês para participar de nenhuma religião, né? Para frequentar alguma igreja, não é verdade? Porque igreja, religião, não salva ninguém. Quem vai nos salvar é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai nos salvar. É Ele que vai nos dar a coroa da vida. Não é religião. Então, essa é a minha determinação. É eu passar para vocês a orientação o mais próximo possível e necessário para que venhamos nos atentar no que está por vir aí, né? E continuando a leitura, o próprio Satanás tentará enganar o mundo todo imitando a segunda vinda de Cristo. Evidentemente, não sendo capaz de reproduzi-la com perfeição. Então, mais uma vez eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não estivermos aptos, se nós não estivermos preparados com conhecimento, qualquer sinal que vir a surgir, de repente, muitos de nós vamos achar que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando, na verdade, pode ser o quê? Satanás, né? Tentando se passar por Cristo. Por isso que a Bíblia, ela nos mostra, ela nos ensina, né? Todos os detalhes certinhos de como será. E o inimigo, ele não terá capacidade de fazer tanta perfeição que nem a do nosso Senhor Jesus Cristo, que nem a perfeição de Deus. Porque Deus é o Criador de tudo isso. Não é verdade? Então, por isso que eu digo sempre, leiam, estudem, adquiram conhecimento, orem bastante, pedem ao Senhor Jesus Cristo, né? Sabedoria, entendimento, e vão absolvendo, para que não venhamos ser enganados e manipulados por Satanás. Amém? Que artimanha Satanás usará para enganar? Qual artimanha será que ele vai usar, né? Para enganar? No livro de 2 Tessalonienses, capítulo 2, versículo 9, na Bíblia nos fala assim, ó:
Mas a presença daquele que é contra a lei é segundo a operação de Satanás, com toda obra poderosa e sinais e portentos mentirosos, né? Então, qual será, né, as artimanhas, né? Ele vai usar, Satanás, ele vai usar todos os artifícios parecidos, semelhantes com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele tem um conhecimento muito grande sobre isso, porque, irmãos, porque ele era um anjo de Deus, né? Ele era um anjo do Senhor. Aí, devido às suas atitudes, né, dele querer se colocar no lugar de Deus, no lugar do Criador, ele foi expulso dos céus, né? Então ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Então nós devemos nos atentar e vigiar sobre isso, né? O inimigo colocará em ação toda obra de engano. Olha só, ele é o rei da mentira, né? Ele é o rei da manipulação. Ele é bom em tudo isso, né? Menosprezando a revelação encontrada na palavra de Deus. Mas aqueles que conhecerem os sinais bíblicos que se referem ao verdadeiro Senhor não serão confundidos. Mais uma vez, irmãos, eu vou ler aqui para vocês, que é o que eu falei agora há pouco para vocês, tá? Vou repetir que isso é muito importante. Mas aqueles que conhecerem os sinais bíblicos que se refere ao verdadeiro Senhor não serão confundidos. Como que nós vamos conhecer os verdadeiros sinais? Lendo a Bíblia, prestando atenção nos detalhes. Não é verdade? Somente assim é que vamos estar atentos ao que está por vir. E continuando a leitura, qual é o conselho de Jesus a seu povo com relação a esses eventos? No livro de Lucas, vai nos falar quais são esses conselhos, né, de Jesus para o seu povo com relação a esses eventos. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Nos fala assim, ó. Mas, quando estas coisas principiarem a ocorrer, erguei-vos e levantai-vos as vossas cabeças, porque o vosso livramento está se aproximando. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Então, que conselho o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, irmãos? Para que levantemos as nossas cabeças, porque o nosso livramento está se aproximando. Amém? Então vamos nos atentar a isso. Porque esse dia está cada vez mais próximo. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, tudo que a gente vem passando e vivendo aqui nessa terra, está próximo de se acabar. Está próximo do fim. Não é verdade? E continuando a leitura, para finalizar, né? Esse vídeo aqui de hoje, deixa eu deixar anotadinho aqui. Nos diz assim, ó. É impossível permanecermos indiferentes. Devemos ter consciência de que a volta de Jesus Cristo está cada vez mais perto e que também devemos nos preparar para ela. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, na Bíblia, nos diz assim, ó. E eis que eu venho depressa.
Feliz é todo aquele que observa as palavras da profecia deste rolo. Então, meus irmãos, para terminar a leitura aqui de hoje, a palavra que Deus nos passa aqui, ela é bem objetiva, né? Bem comunicativa. Mais uma vez eu vou ler para vocês. E eis que eu venho depressa, ou seja, né? Cada dia está mais próximo a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Feliz é todo aquele que observa as palavras da profecia deste rolo. Então, meus irmãos, agradeça a Deus por este momento, você ter a oportunidade, a honra, a glória de poder ver, de poder ouvir, de poder falar. E de alguma forma você está absolvendo estas palavras, absolvendo conhecimento, entendimento, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está lhe dando esta oportunidade. Então aproveite. Da mesma forma que eu sou muito grato ao Senhor Jesus Cristo por Ele estar me dando a oportunidade de ser o seu instrumento de trabalho, de ser a sua ferramenta de trabalho. Por Ele ter me escolhido, me dado o propósito de estar aqui levando para vocês estas palavras, esse entendimento, de alertando vocês. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo de hoje, tá bom? Fazendo uma oração do Salmo 23. Para quem quiser acompanhar, é só fechar os seus olhos e repetir comigo. Para que através desta oração nós podemos nos alimentar, nós podemos nos ficar cada vez mais firmes e fortes na fé. E para que o Senhor Jesus Cristo nos cubra, nos proteja e nos guarde de tudo que está aí cada vez mais se aproximando, está vindo de uma forma muito, muito rápida, não é verdade? Então, para quem quiser acompanhar, feche seus olhos e ore comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz caminhar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus.
Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os guarde do laço do passarinheiro, tá bom? Para quem vem acompanhando os meus vídeos, obrigado, tá? Para quem está vendo pela primeira vez, obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Quem puder curtir, eu agradeço. Quem quiser se inscrever no canal, fiquem à vontade, para que venhamos a aumentar essa nossa família, né? Em que o tópico é buscar o conhecimento e a palavra do nosso soberano Jeová. Amém? Fiquem com Deus até o próximo vídeo.